fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que o Senhor estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho que te dizer uma coisa. Dize a mestre. Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, doou-lhes ambos. Simão, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Simão, não me destes o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei nesta casa, não me cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, aleluia, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus Cristo disse à mulher: perdoados são os teus pecados, aleluia. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diácono Renato. Querido Deus, nesta hora, ó Pai, estamos aqui perante o teu altar, os nossos holocaustos, Senhor meu Deus, agora preparados, Senhor, para que a obra da tua palavra, ministrada através do teu servo, Senhor meu Deus, venha agir como flecha que arde aos nossos corações, partindo da nossa mente, ó Deus, aquilo que nós entendemos, Senhor, o teu recado, para melhorarmos de situações de vida, quem sabe de costumes, quem sabe, Senhor meu Deus, algumas coisas que é necessário a transformação. Ajuda-nos, Senhor, intermédio do teu Espírito Santo agora. Usa, Senhor meu Deus, agora o teu profeta, para que fale, Senhor meu Deus, em intermédio da tua palavra, usada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Senhor, que a tua igreja preste atenção ao recado do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos amados. É uma grande alegria, irmãos, estar novamente na frente da igreja, trazendo a mensagem a pedido do pastor Toniel, que se encontra hoje na cidade de Querência do Norte. Gostaria de meditar com a igreja, com os irmãos. Aparentemente pode ser uma mensagem para visitantes, mas não, nós vamos aprender, ensinar no púlpito. A palavra de Deus é aprender e os irmãos vão aprender na palavra. Antes eu quero agradecer a presença do Maicon. Maicon, faz assim com a mão. O Maicon fez a lição bíblica até a 9 com a gente. Muito querido. Quantos lembram do Maicon aqui? Todos lembram, né? A maioria. E o Maicon foi para Curitiba, voltou. E nós vamos dar continuidade ao curso bíblico e vamos batizar ele em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus para batizar esse menino, juntamente com meu sobrinho Fernando. Quem sabe a minha filha Raquel. A Lucivânia, Deus sabe, né, Lucivânia?
Então nós estamos felizes. Quantos estão felizes com essa notícia? Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Ele merece ser adorado, glorificado, aplaudido. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Diga ao seu irmão: meu irmão, aprenda um pouco mais sobre o triunfo da graça. Triunfo da graça. Irmãos, o que é triunfo? Eu pedi para o nosso secretário Gabriel buscar para mim rapidinho, decifrar a palavra aí. E a palavra triunfo quer dizer vitória. A palavra triunfo quer dizer êxito. E nós vamos falar sobre a vitória da graça, o êxito da graça, o triunfo da graça. Quantos têm a graça de Jesus aqui nesta manhã? Aleluia! Nós temos a graça do Senhor, nós temos o triunfo, nós temos o êxito. Neste texto, eu quero que todos fiquem a Bíblia aberta, porque nós vamos aprender alguma coisa mais neste texto. Já lemos, relemos, mas a palavra se renova a cada dia, irmão e irmã, e nós queremos meditar nesta palavra um pouco mais. Neste texto, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, nos mostra a diferença que há na graça de Deus, revelada através do Senhor Jesus Cristo, mas também mostra a religião sem a graça. Portanto, se preparem para o que vocês vão ouvir na palavra de Deus. Certo dia, num jantar comum, como este da Bíblia Sagrada que acabamos de ler em Lucas 7, não tão comum porque Jesus estava presente, mas certo dia, a casa de Simão, o fariseu, estava aberta, e as pessoas, irmãos, iam e voltavam, olhavam o jantar, salas abertas. Eram salas abertas, eu quero que você preste bem atenção, por favor. E nessas salas abertas, o fariseu gostava de mostrar que ele dava um belo jantar, e que lá estavam os rabinos, e lá estava Jesus. Afinal de contas, naqueles dias, Jesus era algo que todos queriam conhecer. Jesus naquele dia, embora alguns não gostassem dele, muitos queriam falar, ele é o mestre, muitos estão seguindo ele. Então era uma honra, era um status para fariseu ter Jesus na nossa casa. A casa dele. Então marcou-se um jantar. Os convidados do jantar foram chegando-se um a um. Mas aparece uma mulher pecadora, dita por prostituta por alguns daqueles dias. E a pecadora não era bem-vinda. Ela precisou de coragem para ir num lugar onde só havia santos. Ela, pecadora, precisou de ter coragem para entrar onde só tinha santos. Mas ela criou coragem, ela entrou, mesmo sem ser convidada para o jantar. Os convidados, os rabinos, os doutores, os mestres, os advogados das leis judaicas, os doutores das leis da Torá, tinham vários divãs na sala do fariseu. Quem sabe o que é um divã? Quem já ouviu falar de um divã? É como uma cadeira, ou melhor, uma cadeira em que a pessoa vai lá, senta, o psicólogo deita para trás, né? Fica lá e ele fica contando a sua história, a sua vida, é um divã. E aí essa mulher entra num lugar onde estavam vários divãs naquela sala. E ali estava deitados os convidados numa regalia muito boa, virando-se provavelmente conforme o costume para o lado direito, ou às vezes para o lado esquerdo, tomando o alimento com a sua mão, comendo e conversando com o fariseu e Jesus também que estava ali. O divã do homem não é o divã de Deus. O divã do homem, as pessoas são escolhidas nesse contexto. No divã de Deus, Deus escolhe as pessoas. No divã de Deus, senta-se nesta manhã oprimidos, abatidos, que sofrem como Jó. E esta mulher era uma sofredora. Jesus vai mostrar na leitura bíblica desta manhã a diferença entre a religiosidade e o cristianismo. Diga comigo, a graça não discrimina. O texto diz claramente que a mulher é pecadora e Jesus sabia disso. A mulher é pecadora e vem até Jesus. Mas a religiosidade, a religião discrimina. Veja bem, irmãos, olha para mim.
Enquanto Jesus não pergunta nada e conhece você nesta manhã, a religião pergunta para você qual é a sua origem. A religiosidade pergunta quem é esta mulher. A religiosidade pergunta qual é a sua condição. Jesus não discrimina, sua graça não discrimina. A graça, igreja, é escatológica. A graça aponta para o futuro as maravilhosas promessas de Deus. Jesus estava vendo o que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo poderia fazer na vida daquela mulher. Diga comigo então, a graça é escatológica. Ela é escatológica porque ela vê o futuro, escatologia, estudo do futuro. Escatologia, eventos futuros, estudo dos eventos futuros. Jesus, a graça, olha para aquela mulher e Jesus vê que ela tem um futuro diferente, maravilhoso. Mas a religião é arqueológica. A religião, igreja, nós estamos estudando isso nesta manhã na palavra, porque nós precisamos raizar isso mais no coração. A religião é arqueológica. A religião tem olhos no passado. A religião tem olhos no passado. Os fariseus estavam vendo o que ela havia feito. Preste atenção, irmãos. A religiosidade, os dogmas humanos, o legalismo do homem, olhava sempre para trás, sempre olhando o que ela tinha feito no passado, calculando os seus pecados, pesando todos os seus erros, somando todas as suas falhas e dizendo para ela: a sua dívida não há quem pague. Sabe por quê, igreja? Sabe por que as pessoas faziam isso naqueles dias? Quem pode dar um chute, se arriscar? Porque eles não sabiam o preço, o valor do sangue do Cordeiro. Estou dizendo para um povo de 2000 anos atrás. Para um povo, irmãos, que ele não olhava para a graça de Cristo, mas olhava qual é o histórico da irmã, qual é a origem da irmã. Não sei não, a mãe dela tinha uma história triste, o pai dela, o pai dele, o pai dela. Ah, ela tem problema. E eles olhavam para isso. E olhavam para a pecadora como uma prostituta que não merecia estar no meio deles e de Jesus. A religião é arqueológica, porque ela olha sempre para trás. Eles não sabiam que Jesus poderia pagar qualquer dívida, Jesus podia remir qualquer pecado, que podia pagar qualquer preço. Jesus, pagou um preço por você na cruz do Calvário. Valorize este sangue do Senhor Jesus na sua vida. Infelizmente, irmãos, nós estamos assim, parece que não valorizamos muito o sacrifício de Cristo, não estamos nem aí. Precisamos valorizar. Não importa a sua vida, não importa o seu passado, não importa o que você fez. Cristo pagou o alto preço por você na cruz do Calvário, aleluia. Eu não sei como é que as pessoas são tão indiferentes. Meu irmão pregava domingo retrasado e comentaram na escola bíblica, o Everton, sobre o sofrimento do Senhor Jesus. E as pessoas ainda não querem aceitá-lo, não querem servi-lo. Jesus morreu e pagou um alto preço para que eu e você tenhais vida, e vida em abundância na presença de Deus, aleluia. Para que você nesta manhã esteja gozando na presença do Pai, das suas benesses, do seu perdão e da sua misericórdia. Acontece comigo também, Dedê. Obrigado. Jesus pagou um preço por você, amém, irmãos? Fala para o seu irmão ao lado: eu sei que foi pago um alto preço para que você tivesse vida eterna. Fala para o seu irmão, porque ele vai falar para você também. Vai um declarar para o outro. Mas os santões da época, os legalistas, os doutores da lei, não viam como Jesus via. A graça é baseada na fé. A Bíblia fala, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, a Bíblia fala, no versículo muito maravilhoso, em que ela fala claramente, irmãos: vai, a tua fé te salvou. Versículo 50, disse a mulher: vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. Então a graça é baseada no que, irmãos? Na fé? Na fé.
Ao proclamar a observação da mulher, a única coisa que Jesus levou em conta, preste atenção, foi a fé que aquela mulher demonstrou. Mas qual é o ato de demonstrar fé? A primeira coisa que se demonstra, porque Jesus está levando em conta aqui, irmãos, é a fé dessa mulher. Preste atenção. O que leva Jesus a entender e perdoar ela? A fé desta mulher. Mas como a fé? Ela demonstrou um ato. A semana passada eu preguei sobre manter uma igreja viva, levar a sério o pecado. O pecado, o problema da igreja não é porque nós pecamos sim. O problema é quando nós não levamos a sério isso, escondemos, ocultamos. Um dos pontos foi isso. E o problema do pecado, maior do que o pecado, igreja, não é o pecado que eu cometo, Elias Goulart, não. Pior do que o pecado que eu cometo é estar escondido. E quando está escondido, eu não faço ele ser revelado para Jesus, não confesso, ou seja, eu não me arrependo e não me humilho, aí eu tenho um sério problema na igreja. Repitam comigo: o ato de arrepender-se demonstra que nós valorizamos a graça que é baseada na fé. Você tem fé que Cristo já te perdoou os teus pecados? Amém? Perdoar pecado, primeiro eu tenho que confessar. Eu confesso meus pecados. E aí, irmã, preste atenção. Eu deixo de praticar aqueles pecados que desagradavam a Deus. A mulher adúltera se prostituía com homens casados. A mulher adúltera saía com um homem casado e sua família com certeza sabia e era cúmplice dos pecados dela. A mulher adúltera extorquia os homens e alguns sabiam. A família era cúmplice, até que um dia essa mulher conheceu Jesus. E a história diz que não só ela se arrependeu, mas conta-se que ela evangelizou a família dela e ganhou para Jesus. A história conta que através dela muitas almas foram ganhas para Jesus. A pergunta é nesta manhã: a graça que é baseada na fé, que fala, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Essa graça está na sua vida, meu irmão, nesta manhã? Muito bem. A religião se baseia nos méritos humanos. Diga comigo, a religião se baseia nos méritos humanos, nas suas obras meritórias. Ao olhar para aquela mulher, os fariseus pensavam, esta não é digna de estar nesta casa, esta não é digna de salvação. Ela não faz as orações que nós fazemos. Essa mulher não vai na sinagoga. Essa mulher não vai no templo. Essa mulher não guarda essa lei. Essa mulher não guarda aquela lei. Ou seja, a religião se baseava nos méritos humanos. E a nossa religião, irmãos, o nosso cristianismo deve ser baseado na onde? Na graça do Senhor Jesus. Nos méritos não do homem, mas nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A graça gera arrependimento e produz paz. Arrependimento, agora sim, produz obediência. Agora entra a obediência. A mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas. Aquele arrependimento era sincero. Não era um arrependimento de crocodilo, palavras de mentira, lágrimas de crocodilo, mas era um derramar de alma. Foi uma das mais belas e sinceras que a Bíblia diz, Fernando. Uma das mais belas cenas que a Bíblia registra de arrependimento e conversão foi dessa mulher, a pecadora. A religião gera culpa e gera o desespero. Preste atenção, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Não estou pregando a doutrina contra a igreja jamais. Estou de acordo com o que nossos pastores pregam. Pastor Lima, os pastores, nós entendemos que a que salva a sua igreja é a graça de Jesus, amém? É a graça de Jesus, é a graça de Jesus.
Quando somos salvos pela graça, a graça gera em nós o desejo de obedecer ao Senhor, e aí nós obedecemos aos mandamentos de Deus, mas não serão os mandamentos que vão salvar. Eu estou dizendo isso, está sendo gravado, vai para a internet, os pastores estão assistindo. Não são os mandamentos que nos salvam, é a graça de Jesus que nos salva. Guardamos os mandamentos de Deus, porque a graça dele foi tão grande. E aí sim, 1 João fala, aquele que me ama, guarda os meus... Aí sim. Então eu amo Jesus, porque Ele morreu por mim. E eu provo que eu amo Ele quando eu guardo os seus... Entendeu, irmãos? Mas falando-se de uma religião farisaica, eles achavam que eram salvos não por Jesus, mas pelo legalismo da lei. Enquanto Jesus traz fé e uma palavra de salvação, a religião traz palavras de méritos humanos. Quer ser salvo? Tem que cumprir a Torá. Era isso, lá no Antigo Testamento. Mas a graça que gera arrependimento, produz paz e obediência, levou aquela mulher com um coração sincero, com um derramar de alma, com uma das mais belas histórias que a Bíblia registra. Esta mulher tem um final de história feliz na vida, na presença de Deus. Diga comigo, a religião gera a culpa e o desespero. Desanimou, né, irmãos? O calor está muito grande, né? Diga comigo, a religião gera a culpa e o desespero. Para os fariseus, ela deveria levar por toda a vida o fardo dos seus pecados e viver em desespero, ao contrário de Jesus Cristo, que dá a ela uma nova vida transformada. Olha bem para mim, irmão. Tem cristãos, século 21, trazendo o judaísmo para a igreja de novo. O judaísmo prega a obediência às leis para ser salvo por Deus. O cristianismo prega a salvação em Jesus Cristo para ser salvo e estar diante de Deus. A graça gera gratidão e amor. Quando eu vejo uma pessoa que não ama na igreja, quando eu vejo uma pessoa que não quer se doar pela igreja, pelo irmão, pela irmã, uns aos outros, quando nós vemos isso, quando eu vejo isso, eu sinto que eu peco. Essa semana, Deus falou comigo 4 noites seguidas. Eu estava triste com alguém. Triste, irmãos, triste. Não com raiva, Deus me livre com raiva. Estava triste, eu tinha sentido por uma palavra que me chocou. Eu fiquei muito triste. E aí o Senhor falou comigo da terça para a quarta em sonho. Quem acredita que Deus ainda fala aqui? Diga amém. Em sonho Deus falou, vai lá conversar com eles. Deus mostrava em sonho meus pais, meu pai e minha mãe. Por 4 noites, minha esposa sabe disso, eu lutando. Eu tinha que ir lá. Eu estava triste com uma coisinha simples, né, pai? Já conversamos no telefone, depois vamos conversar mais. Já conversei com a mãe ontem. E Satanás, sempre o contrário no coração. Não, você está certo. Não, talvez não entenderam. Mas você tem que estar aí, eles que venham. Satanás sempre faz isso. Mas a graça de Cristo nos ensina a perdoar e amar os nossos irmãos. Amém, irmãos? E aí, essa graça me leva a entender a gratidão e o amor de Deus quando eu estava preparando o sermão. Terminando alguns retoques. Eu preciso falar com a minha mãe. Eu fui lá ontem, entrei com a Kombi lá dentro. No quintal, ela já achou que eu ia levar ela para internar minha mãezinha. Não era isso, assustou. Um problema de família, mas o Senhor mostrou em 4 noites que temos que mostrar gratidão e amor. Enquanto eu não fiz aquilo, irmãos, eu não dormi em paz. 4 noites de luta, essa noite eu dormi, glória a Deus. O sonho não me perturbou mais, porque a Teresa está vendo? Não sonhei mais com eles. 4 noites, um sonho diferente do outro. Eu entendi que é Deus falando, temos que amar. Amar. Se nós temos que amar os nossos inimigos, irmãos, amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos em Cristo, amém, meus irmãos? Quanto mais os meus pais, a minha família. Agora, o que é triste na casa do Pai, onde seus filhos se encontram. Eu disse semana passada, eu vou dizer de novo aqui nesta mensagem. Tem gente que diz que igreja não é para isso. Igreja, sim, é o encontro de vocês, encontrar uns com os outros na casa do Pai para ser trabalhado na vida de vocês. Pastor Marcelo Gomes prega de uma das mensagens, é isso, Marcelo Gomes. E ele prega dizendo que a casa, final de ano,
O pai está lá com a mãe, e os irmãos vêm de São Paulo, do Rio, de Minas, vai tudo na casa ali do pai. Eles querem se ver, eles querem se encontrar, o pai quer conversar com eles. Nesta manhã, o nosso pai está aqui, e nós temos irmãos do Simone, do Jardim Prudêncio, da Vila Operária, do Santos Dumont, do Morumbi, do centro, na casa do pai. Amém, meus irmãos? A casa do pai aqui é um lugar onde nós encontramos a graça, que gera gratidão e gera o amor de Deus. A religiosidade gera crítica. Sabe o que o fariseu falou para Jesus? Olha bem a cena. Lá estão os bonitões deitados nos seus divãs. Os tagarelas conversando. A pecadora entra por trás de Jesus, derrama o vaso de alabastro, um unguento muito caro, ungindo já, preparando ele, porque em seguida seria a morte de Jesus. Logo adiante vem a morte de Cristo. Ela está preparando o corpo dele, perfumando, preparamento, embalsamento. E o que acontece? Na hora que ela derrama aquilo sobre ele, e com seus cabelos começa a enxugar os seus pés e o beijar, o fariseu, o gerador de crítica, preste atenção, irmãos. Ah, se ele fosse profeta. Ah, se ele fosse profeta. Ele não é profeta. Os fariseus chegaram a criticar e condenar a atitude de Jesus. Então Jesus olha para ele e fala: Simão, sim, Senhor. Veja bem, Simão. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. A pergunta para a igreja: quem vai perdoar mais? Quem devia mais? Quem vai se sentir perdoado e grato? Quem devia mais ou quem devia menos? Quem devia? Quem muito pecou, muito sente gratidão e muito quer servir o Senhor. Amém, irmãos? Eu acredito que nesta manhã que todos nós pecamos e muito. Então quem muito peca, muito deve amar o Senhor, dar a vida para Ele. Lições que podemos aprender com Jesus. Primeiro, Ele é o nosso modelo de aproximação com pecadores. Pois o Senhor veio com compaixão e misericórdia, buscar o perdido, libertar o cativo. Preste atenção, igreja. Ele foi muito mais duro com os religiosos do que com os pecadores. Ele foi muito mais duro, Samuel, com os religiosos do que com os pecadores. Toda vez que Jesus está criticando, ele não está criticando o pecador, ele está criticando aquele que se achava muito santo. Como eu me sinto nesta manhã? Será que eu sou mais santo a ponto de julgar todos vocês? Será que eu sou tão santo, tão justo, tão sério, porque são presbíteros, porque valoriza a nomenclatura? É claro que é bom ser um consagrado, né, Renato? Valorizamos a importância, o privilégio, o chamado. Irmão, eu sou tão pecador ou muito mais do que vocês. É a misericórdia, é a graça de Jesus que gera o perdão aqui nesta manhã. Quantos sente o perdão de Deus? A graça é maravilhosa. Jesus derrama compaixão, misericórdia, busca o perdido e liberta o cativo. Ao defrontar com determinadas situações, diga assim, irmãos, para o seu irmão ao lado: meu irmão, mais forte, meu irmão. Meu irmão! Ai, que forte, mais forte, meu irmão. Ao defrontar com determinadas situações, procure imitar Jesus Cristo. Procure entender como Ele agiria se estivesse no seu lugar. Misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia, né, mãe? Misericórdia, Senhor. Como Cristo agiria em meu lugar alguns dias atrás. Com o Maico, o meu sobrinho Fernando, que vão descer as águas logo mais. Muitas vezes nós agimos de maneira que não agrada o coração de Deus. A religião discrimina, irmãos. E nós aprendemos que Jesus não discrimina as pessoas. Quantas vezes
quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, mas ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, completa paz. Jesus é isso. Talvez eu disse um dia para a Lucivana: não tem jeito, ela vem, para, não vai mais. O Mike foi embora, não vai continuar não, vai fugir de nós. Fernando veio um tempo, deu uma parada, mas eles acreditaram em Jesus. Jesus falou: tente mais uma vez, um pouco mais, aleluia. O Regis deu um testemunho lindo sábado passado. Talvez alguém olhasse, talvez, por que não dizer que alguém falou, né, Regis? Nós sabemos que muitas vezes nós, seres humanos, somos falhos. O Regis acho que, não sei não, ele está assim, cada dia parece estar mais distante. Quem disse que a última palavra na vida dele ou de você, quem fala sou eu. A última palavra, quem determina na vida dele, aleluia, é Deus. Quando eu abri na internet ontem, vi a foto dele, 3 fotos dele, falei: glória a Deus, fazia tempo que não via a frente. Veio, testemunhou e falou da vida dele, que quer estar com Jesus. Isso é tentar seguir um pouco mais, aleluia. Existe uma religião que prega aqui, ó, pertinho da gente aqui, tá? Uma religião que prega: adulterou, não tem mais salvação. Está ferrado, está condenado. A última palavra na minha e na sua vida, quem determina é Deus. E se você quiser, você pode receber essa palavra em nome de Jesus, acreditando, falando: Senhor, eu quero gerar arrependimento, eu quero confessar os pecados, eu quero ser perdoado, Senhor, me dá uma nova oportunidade. Fica de pé neste momento. Queria o grupo de louvor vir essa frente, por favor. A graça não discrimina. Portanto, olhe para o que a pessoa é. É assim que nós falamos, irmãos? A graça não discrimina. Portanto, olhe para o que a pessoa é. É isso que a graça ensina? Eu vou falar de novo. A graça não discrimina. Portanto, não olhe para o que a pessoa é, mas para o que Deus pode fazer na vida dela, aleluia. Não olhe para o que ele ou ela é, olhe para o que Deus pode fazer na vida dele ou dela. Pense que o maior pecador, glória a Deus por isso, pense que o maior pecador pode vir a ser o melhor pregador. O exemplo da mulher samaritana, que de uma pecadora se transformou em uma das grandes evangelistas do Novo Testamento. Termino aqui essa palavra dizendo: esta mulher pecadora, julgada e discriminada pela religiosidade do tempo dela, foi esta mulher que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. E foi a única mulher no Novo Testamento que mostra que chamou a cidade inteira para ouvir o que Jesus tinha a falar. Amém, meus irmãos? A pecadora foi a única que teve coragem de chamar uma cidade inteira para ouvir Jesus falar. Talvez alguém fale aqui: você não serve para ser um presbítero, um pastor. Talvez nós possamos rotular alguém: não serve para ser diácono, diaconisa. Você não serve para ser um obreiro, você não serve para ser um evangelista, um missionário. Lembre-se que a graça não discrimina. A última palavra para a minha vida, para a sua vida, para o ministério de louvor, para cada irmão, é Deus. É Deus, só Ele pode trabalhar. Lembre-se, o incrédulo de hoje pode ser o seu irmão de amanhã.